Então, nós vamos trabalhar basicamente com o ambiente do Google Colaboratory, embora ele seja uma réplica, né? Ou seja, uma das distribuições do Jupyter adaptada para o ambiente de nuvem do Google, e nós vamos estar utilizando esse ambiente como nosso principal ambiente de trabalho. Então, eu vou ensinar vocês a trabalhar no Jupyter local, para que vocês possam ter essa ferramenta dentro de casa, no seu computador, instalado, porque tem situações que você vai precisar acessar dados que são sigilosos da empresa, que não pode estar numa nuvem. Então, eu vou ensinar vocês a utilizar ele localmente, mas durante a aula nós vamos utilizar essa réplica dele, não essa réplica, mas essa distribuição dele adaptada pelo Google para operação integrada com o Google Drive, com o ambiente de nuvem do Google, tá bom? A versão, nós vamos usar essa. Apresentamos rapidamente ali as ferramentas e como utilizá-las, né? Inicialmente, ok, é aqui que nós paramos, nesse ponto aqui, né? Então, nós só checamos se a instalação estava funcionando. Hoje, eu vou demonstrar para vocês as diferentes formas pelas quais nós podemos utilizar, né, o Python, nós podemos executar um código Python, tá bom? Uma das formas mais básicas de execução do código Python é através do console dele, né, no prompt de comandos do sistema operacional, ok? Para quem já instalou o Python, sabe que basta digitar, o meu ainda continua com aquele, não foi só a instalação. Deixa eu abrir o meu diretório Python, só um segundinho. Acabei não checando durante o dia essa... Só um minutinho. Só um segundo, deixa eu fechar aqui. Para vocês que fizeram a instalação, basta fazer a execução do comando Python. Deixa eu só pegar aqui, gente, só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu só pegar o local da minha máquina aqui. Vou reinstalar minha máquina toda do Python para Python 3.7 que nós estamos usando, né? Ok? Então, quando nós abrimos o console no Python, né, ou digitamos Python, né? Deixa eu ver se ele vai fechar aqui o meu console ou não. Fecha. Deixa eu abrir ele no comando. Você pode abrir direto pelo botão, né, pelo menu do sistema operacional. Deixa eu pegar aqui. E vou abrir ele direto pela linha de comando para a gente poder trabalhar com ele com mais... com mais propriedade aqui, tá? Deixa eu pegar a propriedade só para eu saber o local da instalação do meu Python aqui. Só um segundo. Vou pegar esse endereço aqui só para eu poder utilizar, para o computador não ter dúvida, né? Qual o endereço Python, qual o interpretador Python que eu quero utilizar, tá? Um segundinho. Então, essa forma de utilização do Python pela linha de comando, como dizendo que basta digitar Python ou ir na pasta onde ele foi instalado e digitar Python, você, na verdade, aqui está abrindo um console, né, de comandos do Python. Então, aqui a título de exemplo, eu coloquei alguns códigos, mas vocês podem executar quaisquer outros, tá? Desde leituras de arquivo, qualquer comando que você queira dar, ele vai poder executar aqui normalmente, tá? Então, se nós quisermos, por exemplo, utilizar esse console para fazer operações matemáticas ou qualquer tipo de script, nós podemos. Aqui na aula, eu dei o exemplo, por exemplo, que nós podemos fazer operações como qualquer. Como ela é uma linguagem interpretada, tudo que você digitar aqui, ele vai executar no momento que você declara Enter, né? Para testar, nós vimos ontem que eu posso usar uma função de saída, por exemplo, né? Para colocar aqui uma mensagem e digitar, né? Olá, pessoal, né? Pode
Lembrando que textos têm que estar sempre entre aspas, né? Olá, pessoal, né? Estou por aqui. Fecha aspa e fecha o parênteses da função. Então, nesse prompt de comando, tá? Qualquer tipo de operação que você fizer aqui, que é possível fazer no Python, é possível fazer aqui, ok? Então, você pode fazer isso sem nenhuma dificuldade. Um exemplo aqui, nós colocamos, né, nesse exemplo aqui, 5 mais 5 igual a 10, né? Se eu quiser fazer o print de uma operação, quero, ó, print, né? Eu vou colocar aqui, ó, o que eu estou operando, né? Só a título para sair no resultado, né? Que 3 mais 3, isso aqui apenas um texto, então, se eu colocar isso aqui, ele não vai processar essa operação, na verdade, porque ele está entendendo que eu quero simplesmente que imprima na tela 3 mais 3 igual. Ele não operou, mas se aqui eu digitar 3 mais 3, ele vai entender que é uma operação matemática, né? Tudo que está aqui, ele vai executar, tá? Nós podemos colocar aqui, dentro desse print, uma vírgula e pedir para ele imprimir um conjunto de informações. Então, depois dessa vírgula aqui, eu vou colocar, por exemplo, a operação 3 mais 3, de modo que ele diga na tela o resultado de 3 mais 3, né? Então, ele vai escrever 3 mais 3 igual e vai executar aquele comando ali, né? 3 mais 3 igual a 6. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, eu não estou ensinando para vocês ainda como programar, eu estou mostrando para vocês agora formas pelas quais o Python pode ser executado. Essa forma que eu estou usando aqui é o que a gente chama de prompt de comando, tá? Ou seja, eu posso usar o console do Python por linhas de comando e executar as funções dentro desse prompt, tá? Então, lembrando que uma vez que eu chamo o comando Python, ele abre essa interface e tudo que eu digitar aqui, ele está esperando algo em linguagem Python, tá bom? Agora, a outra forma de você executar um código Python é você criar um arquivo com todo um conjunto de instruções e pedir o Python para executar o seu arquivo inteiro, ok? Por exemplo, isso é muito utilizado quando eu quero fazer scripts usando o Python para automatizar um conjunto de tarefas, tá ok? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar essa sequência de comandos, né, que está aqui no material da aula, por exemplo, tá? Que eu coloquei, e vamos salvar ela. Vou salvar um arquivo contendo um conjunto de comandos. Então, na minha máquina, eu vou abrir aqui um Notepad, tá? Um bloco de notas normal, ok? E vou colocar um monte de conjunto, uma série de comandos Python aqui, ó. Eu vou pedir aqui, na primeira linha, ele está pedindo para imprimir uma frase, né, na tela. Na segunda, ele está imprimindo uma frase 5 mais 5 e calculando o valor e já imprimindo junto, né? A operação e o valor. E assim por diante, ok? Então, ao colocar esse conteúdo dentro de um arquivo e salvar esse arquivo aqui, ó, então, vou salvar esse arquivo, né? Numa pasta aqui da minha máquina. Deixa eu pegar aqui a pasta... E vou colocar aqui scripts. A pasta scripts. Aqui dentro, eu vou colocar esse arquivo, vou dar esse nome bonitinho aqui, ó. Meu primeiro, né? Meu primeiro programa, né? Que é aqui em Python. Lembrando que os arquivos padrões do Python, que devem ser interpretados pelo próprio Python, a extensão padrão deles é .py, tá? Ok? Então, eu estou salvando esse arquivo, esse conteúdo, né, de instruções, que são 4 instruções aqui, em um arquivo do tipo texto, ok? Esse arquivo, eu salvei ele nessa pasta local da minha máquina aqui, tá? No caso de vocês poderão salvar no local mais adequado, aí dentro da sua máquina. Então, nesse caso, eu salvei esse arquivo, né, na minha pasta com o nome, nesse endereço. Eu vou pegar esse endereço aqui e vou pedir o Python para executar esse arquivo que está nesse endereço. Então, observa que uma outra forma de eu executar comandos do Python, não necessariamente aqui digitando cada linha, né, e ele interpretando logo em seguida, depois todo um enter,
mas já executando um conjunto de linhas de comando dentro de um arquivo de script. Então, eu vou digitar quit aqui para eu fechar esse prompt, fechar esse console do Python, para ele parar de esperar comandos em linguagem Python e fechar o interpretador Python, ok? Ele voltou para o meu sistema operacional. Aqui, eu vou chamar, por exemplo, Python, só que na frente com espaço, vou deixar um espaço em branco, e logo em seguida eu vou passar o endereço do arquivo. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, eu estou digitando Python, espaço em branco, o endereço do meu arquivo, onde tem um script. Esse arquivo é esse que eu acabei de salvar, que tem todas essas 4 comandos, ok? No momento que você executa, né, um comando como esse chamando Python, mais o endereço de um arquivo, ele abre o arquivo e executa linha a linha, né, comando a comando, e imprime o resultado aqui na tela, tá? Nesse caso, o resultado foi impresso na tela porque eu usei comandos de print, mas ele poderia estar salvando em um arquivo, ele poderia estar fazendo qualquer operação que uma linguagem Python permite, tá bom? Então, por exemplo, você poderia estar fazendo um programa aqui em Python que raspa o conteúdo de uma tela na internet e joga dentro de um banco de dados, tá? Então, você poderia fazer qualquer tipo de script, uma vez que você chama ele nessa forma aqui, ele será executado pelo interpretador Python e o resultado será realizado. Caso dê algum erro, ele também alerta aqui, tá? As exceções surgirão aqui na tela. Tá claro esse ponto, pessoal? Eu posso executar o Python pela linha de comando, o Python puro, o interpretador Python, né? E abrir o prompt e digitar códigos que eu queira executar, ou eu posso salvar um arquivo .py e mandar ele executar igualmente. Então, vou avançar aqui, eu vou fechar esse prompt aqui de comando, e nós vamos agora trabalhar um pouco esses comandos, mas dentro da IDE. Então, sempre que vocês observar essa frase IDE, saiba que está falando de algum lugar para desenvolver código-fonte. Então, nós vamos utilizar a nossa IDE amiga para todo sempre, chamada Jupyter, né? Então, como nós já instalamos o Jupyter, nós vamos utilizar o Jupyter Notebook. Aí eu vou ter que ir para a pasta script aqui, só um minutinho. Eu vou, nesse final de semana, eu vou reinstalar a minha máquina, porque ela ficou com algum problema, tanto Python que eu tenho instalado. Então, no caso de vocês, para abrir o Jupyter Notebook, vocês aprenderam na aula passada, basta digitar Jupyter, né, Notebook, ok? E ele vai abrir, né, na sua máquina, ok? No meu caso, ele abriu o navegador, eu vou trazer o navegador aqui para a tela para vocês, nessa tela que está compartilhada, mas o que acontece, olha, se eu não abrir o navegador, o Jupyter está informando para você aqui o endereço onde ele está respondendo, tá vendo aqui? Ele falou, olha, copie e cole esta URL, né? Então, você pode escolher essa URL aqui, ó, localhost, mas peguem com o token. Um problema ruim, não é um detalhe aqui, é o seguinte. Para eu copiar essa URL que está aqui e colar no meu navegador, caso ele não abra, se eu der Ctrl+C, ele para o meu server, né? Lembra? Porque ele informou aqui que se eu der Ctrl+C, ele vai parar o server. Estão vendo aqui? Então, se ele não abriu e eu preciso copiar isso aqui para abrir no meu navegador, tá? E eu der Ctrl+C, aí ele acaba parando aqui o server. Quer ver? Ele vai começar. Ele interrompeu, shutdown, né? Shutdown, terminals. Então, mesmo que eu copie, eu olhe agora o navegador, não vai abrir. Tá ok? Então, quando vocês acionarem o Jupyter, caso não abra o navegador, vocês não copiem com Ctrl+C. Vocês copiem com Ctrl e o Shift junto, tá? Então, se você clicar aqui nesse endereço, você copiar, qualquer um dos dois vai funcionar direitinho, tá? E apertar a tecla Ctrl e Shift e o C, ele não vai entender como um pedido de interrupção do kernel.
ele vai continuar operando normalmente, tá? E você poderá, vou pegar aqui a tela, você poderá, então, aqui colar esse endereço no navegador e dar um Enter, ele abrirá aqui a interface do Jupyter, ok? Então, essa interface aqui do Jupyter é a que nós precisamos hoje conhecer muito bem. Nós precisamos dominar ela e hoje eu gostaria de explorar ela com vocês para que a gente possa se sentir em casa nesse ambiente, tá bom? O Jupyter Notebook, então, ele tem essa interface web, é o nosso cliente. Esse cliente web, ele está falando com esse servidor que foi aberto no meu sistema operacional, um processo foi aberto que fica respondendo como um servidor web a essa IDE que está rodando aqui. Então, o fato de estar rodando no navegador não significa que esse serviço está rodando fora da sua máquina. Ele está rodando na sua máquina, ok? Quando nós chegamos no Jupyter Notebook, ele me apresenta essas três abas, File, Running and Clusters, tá? O fato da interface dele estar em inglês, né, pode ser um desafio para alguém no início, mas depois, como ele tem poucos menus e opções, você domina logo rapidamente o que cada uma faz, tá? Aqui na opção Files é onde nós conseguimos navegar e criar, né, as nossas pastas, tá? Se você abrir o Jupyter Notebook dentro já do diretório onde você vai trabalhar os seus projetos, ele já vai organizar melhor seus arquivos, tá? Porque você pode já abrir o Jupyter na linha de comando dentro do diretório que você precisa, do que você deseja, tá bom? Nesse caso aqui, o meu abriu no próprio ambiente lá de script, onde eu estava no momento que eu digitei Jupyter Notebook. Então, para nós criarmos o nosso primeiro notebook, nós vamos utilizar a função new, né? Eu posso fazer um upload, caso eu já tenha um notebook pronto, que está em algum lugar na minha máquina, e eu queira importar para dentro desse diretório, eu vou usar a função upload. No nosso caso, nós vamos utilizar a função new. Na função new, ele permite que eu inicie um novo notebook. Quando eu clico em new, ele está mostrando aqui para mim, tá? Uma única instalação, ou seja, o único kernel, o núcleo que está rodando nessa instalação do Jupyter é o Python 3. Mas é possível que você possa ter o Python 2 também rodando simultaneamente e você possa, no mesmo Jupyter, criar notebooks para Python 2, notebooks para Python 3, sem ter que abrir vários servers, ok? Isso a gente vai aprender posteriormente. Mas nesse momento aqui, ele já habilitou aqui para mim, então, tudo que eu criar dentro do notebook que ele vai abrir, será interpretado usando o padrão do Java 3.7.9 que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, passo que nós vamos fazer hoje, né? Abrir nessa opção, New Python 3, e vamos criar o nosso primeiro notebook. Familiarizem bastante com esse ambiente e aprendam a se sentir em casa nele. No início, vocês podem estranhar algum outro que já não tem familiaridade, mas fiquem tranquilos. Como nós vamos trabalhar todo dia nele, logo vocês dominarão ele, tá? A primeira coisa que você precisa se preocupar quando você cria um novo notebook é dar o nome correto a ele, até para você poder localizá-lo, tá? O nome que foi dado está aparecendo aqui, e este campo é também o campo onde você pode alterar o nome dele. O primeiro notebook que nós vamos criar, eu vou dar um nome para ele um nome memorável, né? Vou chamar ele de meu primeiro notebook. Então, basta clicar sobre o nome aqui, que está Untitled One, né? Vou clicar aqui e vou chamá-lo de meu primeiro notebook. Ok? Ao fazer isso, quando eu salvar lá no sistema operacional, ele vai estar com esse nome também como arquivo, tá bom? Então, se eu salvar esse notebook aqui, se eu olhar aqui, né, ele já vai estar na lista de arquivos, né, dessa pasta como meu primeiro notebook.pyynb, ok? Essa é a extensão para esse tipo de arquivo, né, do Jupyter, tá? Notebook seria um caderno de anotações, né? Ok?
Nós vamos aprender que ele é muito utilizado para análise de dados, porque a análise de dados, ela exige que você conte uma história, né? De como você partiu do dado bruto, até você, os procedimentos de tratamento que você aplicou, e, finalmente, à medida que você vai fazendo as análises e chegando às suas conclusões, você vai anotando elas no próprio código, né? Você vai incluindo gráficos, incluindo imagens, incluindo diagramas, fórmulas, tudo isso você pode fazer integrado com o seu código-fonte. Então, isso é muito próprio para o mundo da análise de dados. Então, uma vez que você alterou o nome, tá? Até para você já fechar, a gente fechar as funcionalidades relacionadas ao nome. Se você não gostou do nome, você pode simplesmente clicar aqui, de novo, e alterar o nome quantas vezes você desejar, tá bem? E também existe aqui a opção Rename, tá? Então, você pode clicar aqui, ou você pode clicar em Rename, ele vai chamar a mesma pop-up e permitir que você mude o nome do seu notebook. Todo mundo está craque agora no passo mais básico, que é dar nome ao meu notebook. Por mais simples que seja esse passo, faz uma diferença tremenda, tá? Se você não for bem organizado nos seus códigos, né, e guardar bem os seus cadernos de anotações, os seus notebooks, às vezes um trabalhão enorme que você fez, às vezes você acaba perdendo aquele trabalho porque não consegue mais localizar. Mas você já aprendeu. Uma característica do Jupyter é que ele organiza todo o seu trabalho em células, tá? Então, cada linha dessa aqui é uma célula. Essa célula pode ser uma célula com uma linha de código, ou pode ser uma célula com milhares de linhas de código. Essa escolha de qual tamanho do conteúdo da célula é uma escolha sua, ok? Ele tem a opção de você ter células que são códigos-fontes. Então, uma vez que você tem uma célula que indica que ela é um código-fonte, o interpretador, né, ou esse cliente, vai sempre submeter, quando você mandar executar, ele vai submeter aquele conteúdo ao Python, e o Python vai processar e devolver um resultado, tá? Ou uma mensagem, ou um gráfico, ou uma tabela, uma impressão HTML, alguma coisa ele vai te devolver quando você executar essa célula, tá? Você pode, então, organizar o seu código com células de texto e células de código. Aqui observem que aqui você tem um botão mais, onde você pode adicionar as células, ok? Então, você pode adicionar por aqui, e se você quiser remover uma célula, você pode usar aqui a tesoura, você pode também, no menu editar, você pode usar o comando deletar, tá? Então, lembrem-se, você pode recortar e não colar ele em algum lugar nenhum, automaticamente ela vai perder, ou você pode usar o comando deletar a célula que você deseja, ok? Então, essas células, que podem ser tanto de células textuais como células de código, elas estão preparadas para receber o seu processamento de análise, a história como você quer trabalhar. Geralmente, na primeira célula, é a célula que a gente usa para dar nome, ou dar uma orientação, ou dizer qual o propósito daquele notebook. Mas, naturalmente, como a maioria das vezes eu uso células de código, quando eu mando criar uma célula, ele entende que eu quero uma célula de código. Mas muitas vezes eu vou querer uma célula de texto, só para eu inserir orientações que não devem ser processadas pelo Python, apenas interpretadas pelo próprio cliente aqui do notebook. Nesse caso, eu vou transformar essa primeira célula em uma célula de texto, ok? Tá bom? Então, um dos atalhos para você fazer isso, basta você clicar aqui na célula e digitar e apertar a letra M, ok? Se você clicar em uma célula e apertar a letra M, ele entende que você está querendo que aquela célula seja uma célula onde o conteúdo utilize uma linguagem chamada Markdown. Não é a linguagem Python, será uma linguagem para conteúdo, para formatação de conteúdo, ok? Se eu adicionar nova célula, observa que ele vai lançar ela como código, tá? A célula de código, ela tem essa característica. Você vai ver que ele tem aqui, né, essa indicação aqui no lateral diferente. Enquanto que a célula texto vem em branco, né, esse indicativo, essa aqui aparece um colchete, né, com um número
da célula, e ela aparece nessa característica e tem um botão de execução aqui, né? Um botão que permite que você informe que você quer executar aquela célula. Quando nós alteramos uma célula, por exemplo, eu alterei essa célula aqui para texto, mas não é isso que eu quero voltar ela para código. Vocês podem vir aqui em Cell Type, e dizer, olha, essa célula é uma célula de código e não uma célula de Markdown, tá ok? Então, ou uma célula que você quer que o que você digitar ali, o interpretador não faça nada com ela, tá? Você pode escolher. Então, observe que quando eu cliquei M, ele transformou a minha célula em Markdown. Mas ele está me dizendo que existe uma tecla Y que, se eu clicar também, eu transformo ela de volta numa célula de código. Eu indico para ele que é para considerar aquilo uma célula de código, tá? Então, eu posso tanto usar o menu Cell Type e mudar para código, ele volta a ser um código, ou eu posso simplesmente clicar aqui nessa lateral e apertar Y, ela volta a ser uma célula de código, tá? Você pode, pela tecla de atalho, o que vai acontecer é que quando vocês adquirirem prática, vocês não usarão menus para quase nada, né? Vocês acabam tudo pelas teclas de atalho, você vai fazendo, tá? Ok? E na dúvida, aqui, se você quiser ter um mapa de todas as teclas de atalho, tá? Você vai ver aqui, aí, com o tempo, o desenvolvedor acaba decorando essas teclas e ele acaba usando mais tecla de atalho do que menus, tá bom? Ok? Aqui, para vocês poderem ver o que eu estou fazendo, a gente vai usar muitos menus, tá? Para você entender onde eu estou, que comando eu estou dando. Então, nós aprendemos que o notebook, ele opera com base em células. Essas células podem ser do tipo Markdown, do tipo texto, ou do tipo RAW, né? NB Convert, significa que o que eu colocar ali não vai passar por nenhum tratamento, tá? E que nós podemos mudá-la de tipo, seja utilizando as letras M, a letra Y e a letra R, ou indo em Cell Type, alterando por aqui o tipo, ou simplesmente usando esse menu rápido, Markdown, né, Code, ou, né, e assim por diante. Tem um heading aqui, tá? Que aí eu posso dizer o título aqui, né? Ele é um Markdown, mas ele já me coloca o marcador Markdown para cabeçalhos, né, do maior tipo, tá? Então, começando já por aqui, ele já que utilizou a opção do heading aqui, que usando já, o heading é uma Markdown, tá? Só que ele já colocou o símbolo para mim. Então, aqui quando eu coloco essa marcação, tá? Eu vou colocar aqui um título, né, no meu notebook, porque quando eu entro nele, eu sei onde eu estou, tá? O nome é muito importante, mas pode ser um título indicativo, notebook, ou tratamento de dados tal, ou análise da COVID, análise financeira de alguma coisa, tá bom? Preparação dos dados para tal coisa. Então, aqui eu vou chamar apenas, né, como meu primeiro notebook Jupyter, tá? Observem que, enquanto eu estou digitando aqui, ela está em um modo aberta para receber conteúdo. Ela está em modo de receber. É como se eu não tivesse executado. Mas, a partir do momento que você der um run nessa célula, olha o que aconteceu, tá? Então, quando eu cliquei em run aqui, tá? Ela recebeu aqui uma formatação especial. Não era essa que estava lá, né? Ok? Aqui tinha um hashtag, ela desapareceu, né? E aqui ganhou um tamanho de letra, tá? Isso aqui é o Markdown. Então, quando você executa uma célula de texto, se ela for escrita em Markdown, ele vai produzir um resultado formatado daquele texto, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês bem um bom conceito de Markdown já na aula de hoje. E aqui, nas telas de código, nós podemos colocar todos aqueles comandos, né, que nós tínhamos realizado direto lá no nosso prompt de comandos ou no nosso script. Eu posso pegar, então, tudo que estava aqui, né, no nosso arquivo... o nosso arquivo texto, tudo isso aqui que o Python executou, né, usando um arquivo texto, nós podemos pegar isso aqui e colocar dentro de cada célula e pedir o Python para executar essa célula e ele vai conseguir
executar, né? Ou seja, eu vou colocar cada um dos comandos, né, que nós colocamos aqui. A diferença é que, ao invés dele executar tudo numa pancada só, sem eu ter um controle sobre o que ele está executando, a lógica de notebook permite que eu possa executar as células na ordem que eu quiser. Não necessariamente que ele vai executar elas todas na mesma sequência, sem me dar a liberdade de fazer uma interação com ele, tá? Deixa eu tirar aqui, vou adicionar aqui. Então, aqui nós temos o nosso primeiro notebook, né, com alguns comandos, que podem ser comandos muito simples, mas o objetivo hoje é você se familiarizar com esse ambiente, tá? Nós colocamos células de texto e células de código e executamos essas células. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Vou salvar esse notebook, como, né, é sempre bom, né, nós não termos riscos, embora ele salve automaticamente de tempos em tempos, é sempre bom você, terminou um conjunto de tarefas, salve, para você evitar perdas. O que nós podemos fazer, então, agora é fazer uma navegação, uma vez que nós temos um notebook muito básico aqui, pronto, vamos explorar esse ambiente do Jupyter Notebook, tá?